Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar aqui a segunda parte dessa aula da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Na descrição você pode encontrar informações sobre o material complementar a essa aula e não deixe de ver as outras partes dessa aula. Essa Lei 13.022 é de extrema importância para quem vai fazer concurso de guarda municipal. Não é possível você fazer concurso de guarda municipal hoje sem estudar a Lei 13.022. 13.022, que é a lei que institui as normas gerais da guarda municipal. Normas gerais da guarda municipal, Lei 13.022 de 2014. Agora a gente vai falar sobre a criação da guarda municipal. Então a pergunta que se faz é: como se cria uma guarda municipal? Uma guarda municipal se cria por lei municipal. Ora, não é pela Constituição, não é pelo Estatuto das Guardas, não. A Constituição autoriza a criação de guardas municipais nos municípios que desejarem ter uma guarda municipal. E essa criação, segundo a Constituição, precisa estar de acordo com uma lei. E essa lei é justamente a Lei 13.022. Então, a Lei 13.022, ela institui normas gerais. O município que criar uma guarda municipal deverá criar por lei municipal, mas esse município que decidiu criar a guarda municipal precisará obedecer às regras da Lei 13.022 de 2014. Então, a gente tem que lei municipal é quem cria a guarda municipal. Cada município vai criar sua guarda municipal. Não pode ser decreto. Decreto não, de jeito nenhum. Decreto não. Só se cria guarda municipal por meio de lei. E só se cria a guarda municipal por meio de lei municipal. A Lei 13.022 autoriza e cria as regras gerais da guarda municipal, as normas gerais das guardas municipais de todo o país. E a Constituição foi quem autorizou a criação da guarda municipal lá no artigo 144. No 144, no parágrafo 8º. No parágrafo 8º do 144. Então, para a prova que você precisa saber é: guarda municipal se cria por lei municipal e essa guarda municipal é autorizada pela Constituição brasileira e pela Lei 13.022. Agora a pergunta é: a guarda municipal é um órgão obrigatório no município? Não, porque a Constituição apenas autorizou. A Constituição não tornou obrigatória a guarda municipal, ela autorizou. Então a guarda municipal é um órgão que não é obrigatório. O município, assim como pode criar, futuramente pode vir a extinguir, desde que faça por lei, ok? E desde, claro, que obedeça às regras do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então vamos seguindo. Agora, a Guarda Municipal, ela é, segundo o parágrafo único do 6º, ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Isto é, o prefeito. A Guarda Municipal é subordinada ao prefeito. Agora, a lei disse que a Guarda Municipal é subordinada diretamente ao prefeito? Não. Então, se a lei não disse, a gente também não pode dizer. A Guarda Municipal é subordinada ao prefeito, assim como a PM, assim como a Polícia Civil são subordinadas ao governador. Então, agora, como cai na prova? Vai falar em prefeito? Dificilmente. Vai falar em chefe do executivo, do poder executivo, e você grava assim. Mas claro, se cair dizendo que é prefeito, você vai dizer que está ok. Sobre os servidores da Guarda Municipal, a lei diz que eles têm carreira única. Olha só, carreira única. E terão um plano de cargos e salários. Então, é uma carreira única. Você entra como guarda municipal, é uma carreira única, e há as regras de progressão, as regras de salários
estão numa lei municipal. O município deve criar esse plano de cargos e salários. Então, o estatuto obriga que o município crie um plano de cargos e salários. Então, é obrigatório ter um plano de cargos e salários. Agora, quem faz isso daí não é o próprio estatuto, é uma lei municipal. A lei municipal é que vai fazer. Aqui é uma obrigação ou é uma faculdade do município criar uma carreira única e estabelecer um plano de cargos e salários? É uma obrigação que deve ser feita por lei municipal. Diferentemente da criação da guarda. A criação é facultativa, cria o município que quer. Então, ali a partir por volta dos anos 2000, um pouco antes e um pouco depois, começaram a surgir muitas guardas municipais. Houve muitos concursos de guarda municipal, depois parou. Agora a gente tem uma volta dos concursos de guarda municipal, né? Porque já faz tempo que muitos municípios instituíram sua guarda municipal, fizeram um único concurso, agora já está na hora, mais do que na hora de fazer, e muitos municípios já começaram a fazer, outros farão em breve concurso de guarda municipal. E as cidades que não têm guarda municipal? Aí o prefeito, a Câmara de Vereadores, se interessarem, podem trabalhar pela aprovação de uma lei criadora da guarda municipal, ok? E isso não vai demorar a acontecer. A guarda municipal, provavelmente todos os municípios do Brasil, em alguns anos terão guarda municipal. Então é um setor promissor, né, para quem quer fazer concurso público. Vamos seguindo. Aqui a gente tem uma coisa muito importante que cai bastante em prova, que é o quantitativo dos integrantes da guarda municipal. Então observe aqui. Nós temos percentuais de população comparados à população do município. De acordo com essa população, nós temos um limite máximo de pessoal da guarda municipal. Então, municípios com até, grave sempre essas informações, está dizendo até, não é mais de 50 mil habitantes, é no máximo 50 mil habitantes, vai ter esse 0,4%, ou seja, 4 décimos de 50 do percentual do número, na verdade, do número de habitantes do município. Então, se o município tem 25 mil habitantes, é só multiplicar por 0,004, que vai dar o valor correspondente ao máximo possível de guardas municipais. A prova não vai pedir esses números desse jeito, ela vai pedir esses percentuais. Mas só para você ter uma ideia, se a gente for multiplicar aqui, nessa cidade com 25 mil habitantes, nós teríamos 4 vezes 20, 100, 4 vezes 25, 100, corta aqui, aqui e aqui, nós teríamos 100 GCMs nessa cidade com 25 mil habitantes, ok? Mas essa conta aqui, você não precisa fazer não. O que você precisa saber é desses percentuais e desse parâmetro aqui. Até 50 mil habitantes, quantos guardas municipais podem ter? 0,4% desses 50%, desses 50 mil habitantes. O outro número, o próximo, é 0,3. Nós temos aqui 0,4. Nós temos aqui 0,3. E nós temos aqui 0,2. Preste atenção nesses números. 0,3%, ou seja, 3 décimos por cento da população em municípios com mais de 50 mil. 50 mil e uma pessoa. E menos de 500 mil. Então, 499.999 pessoas vai ter um percentual equivalente a 0,3% dessa população como limite máximo. Muitas provas vão colocar limite mínimo, na verdade aqui esse percentual aqui se refere a limite máximo. Presta atenção. E aí muitas provas vão colocar 0,8, 0,5 e assim vai. Já vi provas que colocam esses percentuais aqui.
Aí você, já sabendo que só existem 3 percentuais definidos na lei, 0,4, 0,3 e 0,2, você já vai eliminar muitas questões, você já vai ver que isso aqui está errado e vai eliminar muitas questões. Por isso eu disse para anotar esses percentuais e anotar esses valores aqui. Até 50 mil habitantes, 0,4% da população. A quantidade de guardas municipais não pode ser superior a 0,4%, ou seja, a 0,4% da população. Enquanto aqui, de 50 mil até, na verdade até não, menos, né? Olha só, aqui até 50 mil, então aqui inclui os 50 mil. Aqui mais de 50 mil e menos de 500, então não chega aos 500 mil habitantes, vai poder ter 0,3% da população. 0,3% da população é o número máximo de guardas municipais. E aqui, município com mais de 500 mil habitantes, 0,2% da população. Então, grave isso daqui, grave esses valores. Agora, existe limite mínimo? Existe, a lei disse. Nesse primeiro caso aqui do inciso 1 não existe. Mas nesse aqui, a lei diz que desde que não seja inferior ao disposto no inciso 1. Ou seja, desde que não seja inferior a um número equivalente a esse percentual sobre essa população. Ok? A mesma coisa acontece aqui no inciso 3º, desde que não seja inferior ao que diz o inciso 2, ou seja, desde que não seja inferior a 0,3% referente a essa população aqui de 500 mil habitantes, de menos de 500 mil habitantes, ou seja, 499,99. A lei vai falar em 499, a prova vai falar em 499.999, improvável. As provas pedem justamente esses valores aqui. Agora, uma curiosidade, e que essa curiosidade, ela é importante que você tenha ela com você pelo seguinte motivo: a lei cometeu um erro aqui, e dependendo se a prova também não prestar atenção e cometer um erro, esse mesmo erro, e você errar essa questão, você pode até usar isso a seu favor para um recurso. O que foi que a prova disse? O que foi que a lei disse que a lei se confundiu e deixou escapar? Veja aqui. Veja isso daqui. Aqui a lei diz que é até 50 mil habitantes. Então, é menor ou igual a 50 mil habitantes, né? Aqui a lei disse mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil. Então, é mais de 50 e menos de 500. Ela não tem um igual aqui, não tem. Ela tem um menos de 500. Então, só recapitulando aqui, mais de 50 e menos de 500. E aqui, nessa aqui, ela diz mais de 500. Mais de 500. Então, então, aqui, mais de 500 mil habitantes. Isso aqui está em mil, né? Eu não vou colocar, mas aqui é 500 mil, 50 mil, 50 mil, 500 mil. Agora, e se a guarda municipal, e se a cidade tiver exatamente 500 mil habitantes? Se ela tiver 500 mil habitantes, a lei não disse nada. Ela disse mais e ela disse menos, mas ela não disse igual a 500 mil habitantes. Isso aqui foi um erro provável de digitação e ficou errado. Mas a prova que você vai fazer pode trazer alguma questão que inclua esse igual, eu coloco nenhuma dessas regras aqui? Pode, mas é passível de recurso, você vai usar isso a seu favor, ok? Então a lei esqueceu desse igual a 500 mil habitantes, ela não colocou. Seguindo, aí diz assim: se houver a redução da população,
da referida cidade em censo do IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Quer dizer que, se houver a redução da população, aqueles servidores, aquela quantidade de servidores será mantido. Aí cria aqui regras, garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Então vai ter uma lei municipal para reger isso daqui. Como você deve gravar isso daqui, a gente não vai gastar muito tempo sobre isso, é gravar o que diz na lei desse jeito aqui, ok? Então, pegue sua lei e estude esse dispositivo. Aí, em seguida, no artigo 8º, a guarda, o Estatuto Geral da Guarda permite que as guardas, por meio de consórcios públicos, os municípios limítrofes, ou seja, municípios que tenham limites, que tenham fronteira, vou chamar de fronteira, mas se trata de fato de limite, o município tem limite. Por meio de limites, utilizem reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, dois municípios podem estabelecer um consórcio para que eles usem reciprocamente a Guarda Municipal de um e do outro? Pode sim, a lei prevê. Isso é muito interessante para municípios em regiões metropolitanas, por exemplo. Que as cidades estão muito juntas, muito conectadas ali. A zona urbana de uma já está anexa à zona urbana da outra, já está grudada ali. E isso, às vezes, é interessante se ter uma guarda municipal que atue nos dois lugares. Aqui é uma recapitulação, né? Se você tiver municípios igual ou com população igual ou menor que 50%, o percentual, 50 mil habitantes, o percentual é esse aqui. Se você tiver mais de 500, de 50 mil e menos de 500, você tem esse percentual aqui, vai reduzindo, né? Vai reduzindo, proporcional, reduzindo a proporção entre a guarda municipal e a população, entre a população e a guarda municipal. Não o número absoluto vai sempre aumentando, claro, cidades maiores com a população maior. E aqui, mais de 500 mil habitantes, 0,2%. Faltou a lei colocar um igual aqui. Não colocou, a gente não vai colocar, ok? A gente não vai colocar, porque não estamos fazendo lei. E aqui fala dos limites mínimos que a gente já explicou aqui na segunda parte. Vamos à primeira questão desse bloco. Pedro e Ivo, guardas municipais e estudantes de direito travaram intensa discussão a respeito do denominado princípio da separação dos poderes, bem como a que estrutura de poder estariam vinculados e subordinados a esse respeito. É correto afirmar que a Guarda Municipal está, olha só, ele quer saber a quem está subordinada a Guarda Municipal, funcionalmente vinculada ao Poder Judiciário. Absurdo isso daqui, né? Absurdo. Guarda Municipal não serve a Poder Judiciário, não. E Poder Judiciário nem existe no município, né? Poder Judiciário é estadual ou federal. Não existe no município, então não tem nem uma possibilidade disso aqui ser verdade. Então, letra B. Administrativamente vinculada aos órgãos de segurança pública, pois deve proteger o patrimônio municipal. De fato, deve proteger o patrimônio municipal. Mas a Guarda Municipal está vinculado aos órgãos de segurança pública, PM, PC, PRF, Polícia Federal, Polícia Penal? Não, né? Então, aqui está errado, também não é correto. Então, nós temos errado. Funcionalmente subordinado ao Poder Judiciário, de novo isso daqui? Não, né? Administrativamente e funcionalmente subordinado ao Poder Executivo, devendo cumprir suas ordens. Verdadeiro. Correto. E letra E, funcionalmente subordinado aos órgãos de segurança pública, a gente já viu que não está subordinado às polícias e administrativamente ao Poder Judiciário. Veja como essa daqui foi fácil, porque ela tem muitos erros, né?
Então vamos seguindo. Próxima questão. As guardas municipais devem ser constituídas com observância de uma série de exigências e características estabelecidas na lei federal que trata da matéria. Ok. Considerando o que prevê essa disciplina legal, é incorreto, vamos marcar aqui o incorreto para a gente não esquecer o que a questão quer. É incorreto afirmar sobre as guardas municipais. A criação pelo município de sua guarda municipal depende de lei. Depende de lei. Claro, depende de lei. Artigo 6º do Estatuto. Depende de lei. Então, isso aqui é correto. Nós estamos procurando a incorreta. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Também está lá quando trata de criação da guarda municipal. A guarda municipal é formada por servidores integrantes de carreira única e plano de cargos, salários, conforme disposto em lei municipal. É sim, a gente acabou de ver. A utilização de serviços de determinada guarda municipal por municípios diversos, ainda que sejam limítrofes, é vedada. Isso aqui é errado, porque não é vedada. É permitida. A utilização é permitida pelo Estatuto. É uma das possibilidades que o Estatuto oferece aos municípios. Vamos agora às exigências para a investidura e também a capacitação. Esses requisitos aqui não são muito difíceis de entender e eu gostaria que você apenas prestasse atenção muito em alguns deles, porque a maioria deles, se você já faz concurso, você já conhece. Normalmente os concursos trazem essas mesmas exigências. Então, nacionalidade brasileira, ok. Gozo dos direitos políticos, ok. Quitação com obrigações militares e eleitorais, militares para homens, eleitorais para todos, ok. Nível médio de escolaridade, já teve questão dizendo outro nível de escolaridade. Então, grave, a guarda municipal é nível médio de escolaridade, conforme o Estatuto das Guardas. Idade mínima de 18 anos. Já teve prova falando em 21. Errado. 18 anos. Então, presta atenção nesses aqui que eu estou marcando, porque as provas tentam confundir. Aptidão física, mental e psicológica, ok. Então, essas 3 aptidões, física, mental e psicológica. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Então, a Guarda Municipal vai fazer investigação social. A lei diz só isso, né? Idoneidade moral comprovada por investigação social. Você grava isso. E certidões. Aí, sobre certidões, é interessante porque alguns concursos já disseram certidão expedida pelo Judiciário Estadual, Federal e aqui colocou municipal. Aí, se você não tiver atento, se você não tiver lido com muito cuidado a lei, não tiver tido muito contato com a lei, ou não tiver feito muitas questões, de forma que você não tenha tido muito contato com a lei, olha aqui, distrital, para você ler rapidinho, municipal, e achar que está lendo esse dispositivo da lei, isso pode acontecer. Se você tiver pouco contato, você nem vai notar, você vai estar lá lendo. Certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Municipal. E você marca certo, aí marcou errado. Aí você errou. Isso aqui é falso. Desculpe, isso aqui é falso. Isso aqui, tira daqui. Isso aqui é falso. Municipal, não, vamos retirá-lo daqui. Vamos riscar da nossa aula. Vamos seguindo. Aí o artigo 11 diz: o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica. Isso aqui cai em concurso. Já caiu em algumas provas. Capacitação específica. Isso é fácil de você entender. Preste atenção que você vai entender, não precisa nem decorar. Ora, se o camarada pode até andar armado, se o camarada pode interferir na circulação das pessoas, na vida das pessoas ali, na circulação, se as pessoas entram ou não entram em certos lugares, a guarda vai fazer o exercício do poder de polícia administrativa, né? Então, é mais do que esperado que essa guarda tenha um treinamento específico.
com matriz curricular compatível com as suas atividades. Então, é preciso ter formação específica? Já teve prova dizendo que não era necessário formação específica, mas é sim. Formação específica é sim. Ficou horrível isso daqui. Formação específica é obrigatória para a Guarda Municipal, ok? Então vamos seguindo. Aí aqui mais na frente, o parágrafo único diz: para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular, nacional para a formação em segurança pública elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Com relação a esse artigo aqui, vai cair na prova algo muito parecido com ele, se for a questão errada, ou ele propriamente, se a prova quiser, como questão verdadeira, né? Mas o que você vai prestar atenção nisso aqui é o verbo poderá. Então, não é deverá. Não é deverá, não. É poderá. O verbo é poder. É uma possibilidade. É uma faculdade do município de adaptar essa matriz curricular. Será adaptada. Então, tem que ver se a prova falou em adaptada, porque não é pegar a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública e aplicar na Guarda. Não, tem que ser adaptada à situação da Guarda Municipal, né? Tem que ser para a Guarda Municipal, então tem que ser adaptada. E aí, nesse mesmo dispositivo, você tem que prestar atenção de quem é essa matriz curricular. Então, você tem que prestar atenção se a questão está dizendo que poderá ou se deverá. O correto é poderá. Tem que ver se ela fala em adaptada ou se diz que deve usar sem adaptações, sem modificações. Aí você vai ver também que tem que ser adaptada para a realidade da Guarda Municipal e tem que ser da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Senasp. Então, essas três informações você tem que aferir se a questão diz isso. Presta atenção, esse dispositivo merece ser lido muitas vezes para você, porque ele tem muita chance de ter alguma pegadinha numa questão. Artigo 12. É facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Então, os princípios do artigo 3º, né, tem que estar presente nessa formação. Mas veja, é facultada. Se é facultada, o município pode ou deve? O município pode. Tem que ter cuidado, porque a prova pode colocar: o município deverá proceder à criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Não. É facultado. O município pode proceder à criação de órgão de funcionamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal? Sim. Então pode. Já caiu questão dizendo que deve. Que o município deverá criar uma escola de formação. Não. O município poderá criar. O que é obrigatório é proceder à formação. A Guarda Municipal precisa de formação específica. Formação específica obrigatória. Formação específica é obrigatória. Agora, a escola não é. Por que não é? Porque o município pode usar outra escola. O município pode usar uma escola criada, mantida pelo governo estadual, por exemplo, que é um dispositivo que a gente vai ver já na lei. Então, se existir outro modo, não é obrigatório que o município crie. E essa regra é fácil de entender, porque imagine que o município tenha 10 guardas municipais. Seu contingente da guarda municipal é apenas de 10 pessoas, 10 servidores. O município vai manter uma escola para manter o aperfeiçoamento, o treinamento de 10 pessoas? É bem possível que não.
Mas e se a Guarda Municipal tem 1.500, 2.000 guardas municipais? Pode ser interessante ter uma escola. Então é facultado ao município criar. O município é quem vai perceber se ele tem condições de manter essa escola e se é necessário, se é interessante para o município, ok? Então é facultado, é o verbo poder, é o verbo poder que a gente tem aqui, verbo poder, e não o verbo dever, o verbo poder. E aí os municípios, nesse caso da escola, de criar, o município pode criar sozinho, caso ele resolva criar, ou ele pode também criar, ele pode manter essa formação, ele pode firmar convênios ou consórcios visando ao atendimento dessa formação, da formação dos guardas. Pode ser por meio de convênio, pode ser um consórcio para essa formação. Então você precisa gravar do jeito que está aqui. Os municípios poderão firmar o quê? Convênios ou até consorciar-se, visando o atendimento do disposto no caput desse artigo. Então pode consorciar-se, pode estabelecer um consórcio ou pode estabelecer um convênio. Parágrafo 2º, o Estado que ele fala é o Estado membro, os Estados, né? O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter o órgão de formação. Então, aqui, por meio de um convênio, aqui, entre municípios pode ser convênio ou consorciar-se para manter a formação, de que trata o dispositivo, o artigo. Aqui está falando da escola propriamente. A escola, o órgão de formação, pode ser feito o Estado pode ter um órgão, pode manter um órgão mediante convênio com os municípios interessados para formação e aperfeiçoamento centralizado. Então pode ser interessante, por exemplo, estamos aqui em Alagoas. O Estado de Alagoas pode achar interessante ter um órgão centralizado para manter um órgão centralizado por meio de um convênio com os municípios para a formação das guardas municipais. Pode acontecer? Pode. É uma obrigação? Não. Veja. Deverá? Não. Poderá. Todas as vezes que nessa lei falar que o município vai atuar conjuntamente com outros órgãos, vai ser uma faculdade. Firmar um acordo vai ser uma faculdade. Colaborar vai ser uma faculdade. A única exceção, mas aí vai ser na parte de competência de que a gente já falou, que vai ter uma situação em que a Guarda Municipal vai colaborar com outros órgãos de forma obrigatória, porque são situações de emergência, situações de delitos, mas aí a lei criou a especificidade lá na competência. Mas toda vez que o órgão tiver que atuar, que o órgão tiver que firmar um acordo, algum tipo de negócio, de acordo mesmo com outro ente federativo, vai ser sempre facultado, porque o município não é obrigado a firmar acordo com ninguém. Não precisa firmar acordo com outro município, não precisa firmar acordo com o Estado, não precisa. Então, por isso será sempre, você já vai atentar, é sempre uma faculdade, é sempre uma possibilidade, é sempre o verbo poder. Então, o Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. Então, um órgão estadual para centralizar essa formação, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios. Então, assegurada a participação dos municípios. Já caiu prova dizendo que não era obrigatória a participação do conselho gestor dos municípios, mas é obrigatório sim. O conselho gestor da escola deve ter a participação dos municípios. Então, o Estado pode manter um órgão de formação e aperfeiçoamento por meio de convênio com os municípios para formar as guardas municipais, mas no conselho gestor o Estado terá que permitir a participação dos municípios conveniados no conselho gestor. E aí, se o Estado tiver essa escola, manter essa escola não pode ser a mesma que forma a polícia militar, as forças militares. Não pode. A lei veda, é vedado. O órgão referido no parágrafo 2º,
não pode ser o mesmo destinado à formação de forças militares. Não pode ser o mesmo responsável pela formação de forças militares. Ok? Vedação expressa no Estatuto. Então, resumindo aqui essa parte de formação, a formação específica ela é o quê? Obrigatória. O município tem que proceder à formação obrigatória. Criação de escola própria, de órgão próprio pelo município, é obrigatório? Não. Facultativo. Facultativo. Criação de órgão por vários municípios em conjunto, por meio de consórcio? Facultativo. Manutenção de órgão centralizado pelo Estado por meio de convênio? Facultativo. Ninguém é obrigado a participar. E o Estado também não é obrigado a ter essa escola. Formação em órgão também utilizado pela Força Militar. No caso de o Estado ter essa escola, proibida. Aqui, no caso, é proibida. Aqui é obrigatória a formação, mas os acordos para promover essa formação é sempre facultativo. Vamos resolver uma questão para você aplicar o que a gente aprendeu agora. Com base na Lei 13.022, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a afirmativa verdadeira. Não é permitido ao guarda municipal o uso progressivo da força. Isso aqui é uma alternativa que diz respeito a princípio. Isso aqui é errado. Isso aqui é falso. É permitido, sim. Na verdade, ele deve fazer uso sempre progressivo. O uso progressivo é um dos princípios de atuação, princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal. Então, falso. Para ser investido na função de guarda municipal é necessário idade mínima de 21 anos. Olha aqui, aquilo que eu falei que tem que prestar atenção. Não, 18 anos. 18 anos. Então, falso. As guardas municipais ficam sujeitas aos regulamentos disciplinares de natureza militar. A gente acabou de ver. Não, a gente viu a formação, né? Mas aqui na lei também tem uma vedação da disciplina, quando trata do controle por meio da corregedoria, no Código de Conduta, não pode ter uma disciplina militar. A gente vai ver que não pode ter uma disciplina militar, então falso também. Então, letra D, só pode ser a verdadeira, é autorizado o porte de arma de fogo aos guardas municipais conforme a legislação vigente. Isso aqui é verdadeiro quando a gente for ver as prerrogativas. Quando a gente for ver as prerrogativas, a gente vai ver que isso aqui é verdadeiro. A guarda municipal pode usar armas. Dessa questão aqui, o que a gente treinou sobre a formação e sobre as exigências, na verdade, sobre as exigências foi a letra D, que falava da idade. O restante das alternativas tratava de outros assuntos dentro da lei. Vamos seguindo, agora a gente chega a controle da atuação das guardas municipais. O controle das guardas municipais pode ser feito por ouvidoria ou corregedoria. Ouvidoria ou corregedoria. Ah, só por esses dois? Não, na verdade é possível também um outro controle, que é o controle social, por um órgão colegiado. Então pode também esse controle social ser feito por órgão colegiado. Órgão colegiado criado pelo governo municipal. Então nós temos ouvidoria e corregedoria. A prova traz muita questão disso daqui. Como você percebe que eu sempre digo que a prova sempre traz questão disso aqui. De todos os dispositivos que eu tenho falado agora, praticamente eu tenho repetido. A prova traz muita questão disso daqui. Por quê? Porque é verdade. O Estatuto das Guardas Municipais cai muito. Praticamente todos os dispositivos, todos os artigos caem em prova. Então, ouvidoria é um controle externo. Grave isso daqui.
Vou colocar aqui em cima para você associar. A corregedoria faz um controle interno. A prova faz confusão nisso daqui. Troca. Então, ouvidoria, controle externo, corregedoria, controle interno. A ouvidoria, ela vai ouvir o que a sociedade tem para sugerir, para propor, para reclamar sobre a atuação das guardas municipais. E vai dar uma resposta à sociedade, vai entender o problema e vai dar uma resposta, vai fazer esse controle. Já a corregedoria vai fazer o controle sobre a disciplina. Então, o município, em caso de ter uma corregedoria, vai ter uma lei, um código de condutas para a guarda municipal. E aí vai ter definidos, vai ter lá definido regras disciplinares, e essa disciplina é feita pela corregedoria num controle interno. As provas misturam isso, tão grave. Ouvidoria, controle externo, corregedoria, controle interno. E ainda tem essa possibilidade de um controle pela sociedade. É um controle mais amplo, porque esse aqui da ouvidoria e esse aqui da corregedoria são controles sobre a atividade da guarda. Já esse aqui, controle social, ele é um controle sobre a segurança pública. Então ele vai além da guarda municipal. Por exemplo, o controle social, por meio desse órgão colegiado, ele pode controlar outras pastas numa prefeitura, por exemplo, o setor de iluminação pública ele pode requerer informação, ele pode propor soluções, porque iluminação pública, por exemplo, é questão que também afeta a segurança no município. Então, esse controle social ele é mais amplo. Ele é obrigatório? Não. Agora, esse aqui é obrigatório? Ouvidoria. Tendo uma guarda municipal, tem que ter esse controle? Tem. Então, ouvidoria é obrigatória. Teve guarda municipal, tem uma ouvidoria da guarda municipal. Corregedoria é obrigatória? Em algumas situações é obrigatória. Se implementada essa condição, esse requisito, ela se torna obrigatória. Se não, ela não é obrigatória. E quais são? Então, ela é condicionada. Ela é condicionada. Então, tem condições para que seja obrigatória a corregedoria. Pode ter corregedoria em qualquer guarda municipal? Pode, mas obrigatória só se implementadas certas condições. Então vamos ver o que a lei diz. Artigo 13 diz: o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, olha só, permanentes e autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Fiscalização, investigação e auditoria, FIA. Órgãos próprios, permanentes e autônomos. Órgãos próprios, permanentes e autônomos, com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Então, esses órgãos têm essa função. Inciso 1º, controle interno mediante controle interno exercido por corregedoria. Olha só aqui, corregedoria, controle é interno. As provas misturam isso daqui. Naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas que utilize arma de fogo. Para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da guarda, do quadro da guarda. Então, corregedoria, ela cuida de infrações disciplinares. E ela só é obrigatória em municípios com 51 a partir de 51 guardas.
a partir de 51 guardas. A prova vai falar em 51? Não. 51 é só para você entender, para você gravar. É o nome até da cachaça, né? Mas a prova vai dizer assim, mais ou superior. Então a palavra vai ser isso daqui. A prova pode dizer igual, se disser igual está errada. Se tem só 50 guardas municipais, não precisa, não é obrigatório a corregedoria, mas se tem mais de 50, ou seja, 51 para frente, vai ter corregedoria obrigatoriamente. Ou no caso de a guarda municipal fazer uso de arma de fogo, e aí não importa, pode ter um guarda, se fizer uso de arma de fogo, a corregedoria é obrigatória. E o 2, controle externo por ouvidoria. Olha aqui, ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Então a direção da guarda não pode interferir na atuação da ouvidoria. A ouvidoria tem que ser independente, senão não é um controle interno. Se não tem essa independência, não é um controle interno, não é um controle externo, ok? Qualquer que seja o número de servidores. Então, para ter ouvidoria, basta ter a guarda municipal. Teve a guarda municipal, tem ouvidoria. Para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados. Então, a ouvidoria, ela dá respostas. Recebe a reclamação, ela dá resposta, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Então, ela deverá informar os resultados aos interessados, deverá dar essa resposta, deverá fazer esse papel junto à sociedade. Então, corregedoria, mais de 50 guardas, ou quando faz uso de arma de fogo. Uso de arma de fogo, ok? Então vamos agora resolver uma questão sobre esse assunto de controle. Mariana estava em debate com sua amiga Giovana, pois quem sustentava Mariana sustentava, então vamos colocar já aqui Mariana, pois sustentava, e vamos colocar aqui Giovana, pois sustentava que o controle externo das guardas municipais era exercido por ouvidoria. Então Mariana disse que o controle externo é ouvidoria, enquanto Giovana sustentava que o controle externo era corregedoria. De acordo com a lei, quem tem razão? É correto dizer. Então, como acabamos de ver, quem é que faz corregedoria? Que tipo de controle é feito pela corregedoria? Controle interno. Pela ouvidoria, controle externo. Mariana disse que o controle externo era por ouvidoria, então Mariana é quem tem razão, né? Mariana disse que o controle externo é ouvidoria. Giovana disse que o controle externo é corregedoria e errou. Não é corregedoria, é ouvidoria. Ok? Então resolvemos essa questãozinha. Agora veja o que diz a lei. A lei diz que a perda do mandato pelos integrantes da corregedoria, pelo corregedor, pela corregedora, pelo ouvidor, pela ouvidora, ela só ocorrerá por meio de decisão, de apreciação, né, da maioria absoluta da Câmara de Vereadores. Então a Câmara tem 9 vereadores, pelo menos 5 tem que aprovar essa perda do mandato. Então sempre maioria. E é maioria o quê? Absoluta. Maioria absoluta. Então, a maioria dos vereadores existentes no município. Maioria absoluta. Ok? E sempre com fundamento em razão relevante e específica. Então, é qualquer razão? Não. Razão relevante e específica. E onde vai estar essa razão? Tem que estar numa lei.
tem que estar na lei. Se não houver lei dizendo quais são essas razões relevantes e específicas que autorizam a Câmara de Vereadores se não houver essa lei relevante e específica que autoriza a Câmara de Vereadores a determinar a perda do mandato de ouvidor ou de corregedor, não haverá essa possibilidade. Veja que o prefeito, apesar de ser superior hierarquicamente à Guarda Municipal, ele não pode proceder a perda, né, determinar a perda do mandato desses dois cargos dentro da Guarda Municipal, ok? Você precisa gravar isso aí, do jeito que está. Os corregedores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara de Vereadores, com razão estipulada em lei municipal, razão relevante e específica. Então tem que ser uma coisa muito bem amarrada na legislação para poder justamente evitar que haja ingerência, seja da Câmara de Vereadores, se não houvesse essa razão especificada na lei, ou seja pelo prefeito, caso essa perda não ficasse a seu cargo, se essa perda ficasse ao cargo do prefeito. Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta. Tá vendo? Se a Guarda Municipal tiver que ter uma corregedoria, porque tem mais de 50 integrantes, 51, a partir de 51, ela terá que ter um código de conduta. Esse código de conduta é feito por meio de quê? De lei. Lei municipal. Lei municipal vai instituir um código de conduta e o corregedor vai aplicar esse código para julgar, para apreciar as infrações disciplinares dos guardas municipais, das guardas municipais, baseado, lastreado, fundamentado nesse código de conduta que é instituído por uma lei municipal. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Isso aqui a gente já viu numa questão aí anterior e eu tinha até avisado que mais na frente a gente chegaria a esse ponto. Então, esse código de conduta, ele pode ter regulamentos, ele pode ter regras de disciplina militar? Não, de disciplina militar não. É isso que a lei diz. Então, esse regulamento precisa ter natureza civil, não pode regulamento militar para a Guarda Municipal. Próxima questão. Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, para fins de exercício do controle interno, exercido por corregedoria, veja, com efetivo superior a 50 servidores, a questão vai dizendo os requisitos para se ter esse controle interno. E em todas que utilizam arma de fogo, estou grifando isso aqui para a gente ter novamente o contato e percebendo como isso aqui, a gente vai tendo mais contato, vai se repetindo e a gente vai gravando. E para a apuração das infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da guarda. Então, esse controle da corregedoria são infrações disciplinares. A Guarda Municipal deve ter código de conduta, código de conduta próprio. O código de conduta constará de lei municipal. A gente acabou de ver, lei municipal. Sigamos. Mais à frente, o artigo 13, no parágrafo 1º, diz: o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado, aquele do controle social. Órgão colegiado. A lei não fala em conselho, mas isso é um conselho de segurança pública, um conselho da sociedade, órgão colegiado para exercer o controle social. É o terceiro controle possível da atividade da guarda. É claro que esse controle desse órgão colegiado, ele é sobre as atividades de segurança do município. Então esse controle é além das atividades da guarda. Ele vai controlar as atividades da guarda, sim, mas ele vai além. Ele não se limita à guarda porque a segurança pública é mais ampla.
analisar a alocação e aplicação de recursos públicos e monitorar objetivos e metas da política municipal de segurança. Política municipal de segurança. E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Isso aqui caiu pouco em prova até agora. Mais grave, isso está na lei, essa lei é praticamente toda cobrada, já caiu isso daqui também, eu estou dizendo que caiu pouco, não quer dizer que não caiu, e pode cair novamente, você fará a diferença sabendo disso, que outro candidato não prestou atenção, não deu importância. Vamos agora para prerrogativas, que é o último tópico desse bloco. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos da guarda. Então, os cargos em comissão não devem ser buscados em um órgão exterior, não. Deverá estar ali disponível para membros efetivos das carreiras, membros efetivos dos quadros da guarda. Então, alguém que tem o cargo efetivo, que fez o concurso, que está ali como um dos agentes da guarda municipal. Então, agora a lei cria aqui uma exceção, que é nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Veja aqui, o que você precisa saber sobre essa questão é que as provas, sobre esse dispositivo, é que as provas gostam de trocar esse valor aqui. Então, grave, são 4 anos, não são 2 anos, não são 5 anos. É muito comum se colocar 5 anos. Outra coisa que você precisa saber é esse preferencialmente. Então, não é necessário que o profissional que vai lá assumir esse cargo em comissão seja da formação de segurança ou defesa social, sempre. Não é obrigatório, é preferencialmente. A prova pode dizer que é obrigatório ou simplesmente omitir isso daqui. Não, ele é preferencialmente da área de segurança pública e defesa social. O que você precisa gravar daqui é o prazo logo nos primeiros 4 anos de existência da guarda municipal, só 4 anos, depois de 4 anos não pode mais. Um profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com formação de segurança pública ou defesa social. Pode ser com outra formação? Pode, mas preferencialmente com essa formação. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo do sexo feminino definido em lei municipal. Então, a guarda municipal, elas têm que reservar uma quantidade reservada para que seja preenchida só por mulheres. Ela não pode ter 0% de mulheres, ser uma guarda só de homens. Então, é obrigatório ter um percentual. O Estatuto disse que é obrigatório ter um percentual mínimo de mulheres. Agora, quem vai definir isso daí? A lei municipal. É a lei municipal quem vai, a lei do município é quem vai definir. Então, pode ser 10%? Pode. Pode ser 20%? Pode. Pode ser 60%? Pode. É a questão de razoabilidade, né? Então, qualquer percentual, a lei não estabelece, o município é quem vai estabelecer. É claro que o município deverá ser razoável, né, nessa estipulação desse percentual mínimo. O que a lei realmente veda é que seja zero. E aí o que você precisa gravar para a prova é que uma lei municipal vai vir definindo um percentual que será reservado às mulheres. Abaixo daquele percentual não é possível que a guarda tenha um percentual abaixo daquele de cargos preenchidos por mulheres. Okay? Deverá ser garantida a progressão funcional em todos os níveis, é só gravar desse jeito aqui. Deverá ter a progressão, né? A gente vai ter aquela questão, como a gente já viu, do plano de cargos e salários, então está condizente com aqui a progressão funcional. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de armas de fogo conforme previsto em lei. Atenção para isso daqui. O Estatuto diz que a Guarda Municipal pode usar armas, mas esse uso de armas será determinado por outra lei. As regras desse uso serão determinadas por outra lei. Qual lei criou regras para isso? O Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento criou regras fazendo diferença de acordo com critérios de população, critérios demográficos.
Municípios com mais pessoas, o guarda pode usar arma, município com menos pessoas não pode usar armas. Eu não vou falar desses critérios aqui porque eles não estão valendo. E também não quero que você grave esses critérios e acabe usando isso na prova. O que você grava agora é que todo guarda municipal pode usar armas. Agora, que pode ser estabelecido algum tipo de diferença? Pode. A lei de armas vai criar algumas regras para a utilização dessas armas. Agora, o STF disse que do jeito que estava no Estatuto do Desarmamento era inconstitucional, porque lá estabelecia apenas um critério de população, um critério demográfico. Município com mais pessoas, a guarda pode usar arma. Município com menos pessoas, a guarda não pode usar arma. O STF disse que isso aí é inconstitucional. Pode ser criado algum critério? Pode, desde que não seja esse meramente demográfico, meramente em relação à população. Entendeu? Entendeu essa parte aqui? Isso é muito importante. Então, hoje, todos os guardas ou todas as guardas podem usar armas. Todos os agentes, todas as agentes da Guarda Municipal podem usar armas, por decisão do STF, nessa ADI aqui, 59/58, que julgou inconstitucional alguns dispositivos lá no artigo, eu acho que é o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. E aí como ficou desse jeito aqui, ó. Tinha essa dizendo aqui: os integrantes das guardas municipais é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Isso aqui é regra geral para todo mundo, salvo para os previstos nesta legislação própria e para os integrantes das guardas municipais. Aí tinha aqui das capitais, isso aqui não vale mais, e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, isso aqui não vale mais. Então hoje, se isso aqui foi julgado inconstitucional, então os integrantes das guardas municipais, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Então, esta lei, o Estatuto do Desarmamento, pode ter regras sobre isso, criando critérios para a guarda municipal, criando critérios. O que ele não pode é usar esse critério populacional. Eu acho difícil as provas fazer esse detalhamento. Ela vai talvez se abster desse assunto, já que teve decisão judicial e a prova gosta mais de trazer o que diz a lei. Talvez ela não fale de armas. Se ela disser que o Estatuto das Guardas Municipais autoriza o uso de arma conforme previsto em lei, correto. Agora, se ela disser que o Estatuto, que as guardas municipais, dependendo do número de habitantes da cidade, poderá usar ou não armas, aí está errado, porque é inconstitucional, ok? E aí ela fala da suspensão do porte. Suspende-se o direito ao porte de armas de fogo em razão de 3 condições: restrição médica, já caiu em prova, decisão judicial, essa daqui é a mais simples, porque a decisão judicial realmente pode mudar muita coisa, e justificativa da adoção pelo respectivo dirigente. Isso aqui é que você tem que atentar mais, porque você pode ficar inculcado: será que o meu dirigente pode suspender o meu porte de arma? Pode. Justificativa da adoção. Então ele tem que justificar, não pode ser simplesmente vou suspender o seu porte de arma. Não, justifique. Por quê? A decisão médica é muito óbvio também. Uma decisão médica que diga que a pessoa não pode usar armas deve ser acatada, né? Questão médica. E a decisão judicial também por motivos óbvios, né? Se o juiz está mandando, tem uma decisão judicial também. Então é fácil de entender. O que você vai precisar ter mais cuidado é isso aqui: decisão do seu superior. E aí nós vamos agora, essa questão aqui eu só vi cair em uma banca uma vez, mas isso aqui eu sugiro que você preste atenção. Esse é o número da guarda, e a guarda vai ter uma frequência de rádio também. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica de número 153. Então grave, o número da guarda é o 153.
153. É só gravar um número. Não é difícil gravar um número. Isso aqui pode te fazer ganhar uma questão. E faixa exclusiva de frequência. Então vai ter lá o rádio da Guarda Municipal. Faixa exclusiva de frequência, faixa destinada à Guarda Municipal. Então, semelhante ao que acontece com as polícias, tem um número e tem um rádio, uma faixa específica, ok? Vamos resolver uma questão. Vai falar até disso aqui, do número da guarda. Com base na Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas, assinale a incorreta. A incorreta. O exercício das atribuições dos guardas, dos cargos da Guarda Municipal, requer capacitação específica, a gente já viu que sim, com matriz curricular compatível com suas atividades. Correta. As guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Errada, a gente já viu que não pode. Quando a gente estava estudando a corregedoria, a gente viu que tem um dispositivo que proíbe que as infrações que os regulamentos disciplinares lá no Código de Conduta possam ter natureza militar. Então esse vai ser o gabarito, já marcando aqui. Quando sujeito à prisão e antes da condenação definitiva, é assegurado à Guarda Municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos. Isso é verdadeiro, isso aqui está nas prerrogativas que a gente vai ver. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo ao Guarda Municipal em razão de restrição médica, acabamos de ver, decisão judicial e justificativa da adoção pelo dirigente. Olha só, repetiu o que está na lei. A Agência Nacional de Telecomunicações destinará a linha telefônica de número 153? Sim. E faixa exclusiva de rádio? Sim. Aos municípios que possuam guarda municipal. Ok? Resolvida a questão. Correto e correto. E vamos agora já nos aproximando do fim, vamos ver, é assegurado à Guarda Municipal o recolhimento à cela e isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. O que você precisa ter atenção é isso daqui. O Estatuto, ele cria uma prerrogativa. É interessante que o Guarda Municipal não fique junto de outros presos. E aí ele cria essa prerrogativa. Se você, Guarda Municipal, for sujeito à prisão, se você for encarcerado, você deve ficar longe, você deve ficar em outra cela separado de outros presos comuns. Pode ser preso com outro guarda municipal? Pode. Não com os demais presos comuns. Agora, isso é sempre? Não, é onde a lei falhou. Ela colocou somente antes da condenação definitiva. Depois que alguém for condenado definitivamente, que houver uma decisão definitiva, condenação definitiva, isso aqui você vai perder essa prerrogativa, não existirá a de recolhimento em cela isolada. Ok? Grave isso daqui. As provas costumam colocar depois. As provas costumam colocar depois da condenação definitiva. E aí você tem que estar atento, é antes da condenação definitiva. Isso é uma prerrogativa dos guardas municipais. Resolvendo mais uma questão para a gente encerrar. Com base no Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa correta. A carteira de identidade de guarda municipal confere ao seu portador livre porte ou posse de arma, franco acesso aos locais públicos e privados e tem fé pública em território nacional. Veja como está errado. Então isso aqui está errado, a lei não diz isso. Nos primeiros 5 anos, olha o erro. Nos primeiros 5 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho. Por profissional estranho, sim. Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança pública ou defesa social? Sim. Porém, não é 5 anos. São 4. Não são 5 anos, são 4 anos. 4 anos. Por isso, aqui também vai estar errada. É assegurado à Guarda Municipal o recolhimento à cela e isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão após a condenação definitiva. A gente viu que não. Antes da condenação definitiva. Então está errado. Suspende-se
o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica? Sim. Restrição médica, decisão judicial e decisão motivada, né, fundamentada do dirigente. Então está correta e é o gabarito da questão. E assim, gente, a gente encerra o segundo bloco da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Não deixe de compartilhar, curtir, mostrar essa aula para outra pessoa que você gostaria também de ver dentro da Guarda Municipal do seu município ou de outro município em que essa pessoa esteja concorrendo. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo bloco.